Boa tarde. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e muito interessante, que é a expansão marítima. Mas o que vem a ser, a expansão marítima? A expansão marítima nada mais é do que grandes viagens marítimas, Essas grandes viagens marítimas, elas ocorreram no século XV, iniciaram-se no século XV pelos europeus, primeiramente pelos portugueses. E naquele período, era um período de transição, nós podemos dizer assim, da Idade Média para a Idade Moderna. O homem europeu, na Idade Média, a mentalidade do homem europeu era muito voltada para a explicação de todas as coisas, através de mitologias, de muitas crenças. Havia ali o teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas. E através de Deus, da religião, era explicado, todas as demais coisas. E através do movimento, do renascimento, então houve um despertar do homem, para todos os conhecimentos, mais científicos, de uma forma mais empírica. Ele passou a ter uma visão, uma nova visão, de um novo olhar sobre todas as demais coisas. Não era mais Deus centralizado, mas o antropocentrismo, O homem estaria no centro e ele mesmo buscando suas próprias respostas, E isto fez com que o homem europeu pudesse vencer todos aqueles medos, que permeavam a mente dos europeus, Porque eles acreditavam, que os oceanos e os mares, eles estariam repletos de seres monstruosos, E que a travessia pelo Atlântico seria impossível, Acreditava-se na existência de um grande polvo, gigante, que estaria ali no meio do oceano e que puxaria, aquelas embarcações para o centro. Tinha também a história do fim do mundo, que dizia que os navegantes, eles iriam navegando, até eles chegarem num grande buraco, onde seriam puxados, Ali seria o fim do mundo. E que se tivesse alguma terra a ser descoberta, certamente essa terra já estaria toda povoada por essas criaturas terríveis. Então, através, do renascimento, através dessa nova mentalidade, fez com que o homem europeu ele pudesse vencer esses medos, Pudesse vencer todos essas crenças e pudesse ter um olhar mais empírico, mais objetivo, buscando explicações mais científicas para as coisas, fez com que ele pudesse vencer e desbravar o Oceano Atlântico em busca de novos territórios, em busca de novas conquistas, Isso fez com que Portugal, que era um país extremamente pequeno, num canto da Europa, pudesse transformar na maior potência, daquela época, nos séculos XV e XVI. E fez com que, o comércio, houve um desenvolvimento muito grande do comércio e possibilitou, com que o mercantilismo pudesse fazer com que houvesse a passagem, do feudalismo para o capitalismo. Então, a Europa naquele período
Ela passava também por uma crise econômica muito grande, né? Século XV, uma crise que vinha devastando a Europa desde os séculos XIV. Então, a Europa tinha passado pela peste negra, né? E essa peste havia dizimado 1/3 da sua população. Também o feudalismo já estava bastante desgastado, houve várias revoltas camponesas, vários ciclos de fome, né? O mercado interno já estava bem restrito e havia um agravante, né? Os minerais como ouro e prata já estavam bastante em escassez naquela época. Então, até mesmo por uma questão de sobrevivência, que fez com que os portugueses viessem buscar novos territórios, né? Novos locais que pudessem ser por eles explorados, aonde eles pudessem buscar tanto alimentos como minerais preciosos, né? Como o ouro e como a prata. Era sabido dos portugueses que no Oriente eles poderiam encontrar muitos produtos, né, valiosos, que eles pudessem comprar a preços baixos e revendê-los, né, com excelentes lucros na Europa. Porque produtos como temperos, né, condimentos, né, que esses produtos eles eram muito valorizados naquela época. Lembrando que naquele período não havia refrigeração, então os temperos, né, eles eram muito valorizados, né, temperos como canela, noz moscada, pimenta, e havia também muitos produtos de luxo, né, por exemplo, os tapetes da Pérsia, os perfumes, né, e os perfumes e os incensos da Índia, as sedas e porcelanas da China e também as joias do Japão. Então, esses produtos já havia um comércio ali muito intenso com o Oriente, só que através do Mediterrâneo. Só que esse comércio através do Mediterrâneo já havia um monopólio, né, das cidades italianas como Gênova e Veneza e também dos árabes. Então era muito difícil quebrar aquele bloqueio, né, aquele bloqueio feito por esses povos. Então foi necessário que Portugal buscasse uma nova rota para chegar às Índias, né, essa nova rota pelo Atlântico. Então, Portugal, o rei de Portugal, ele fez uma forte aliança com a burguesia, né? Então, dessa maneira, eles puderam fazer com que houvesse uma centralização política e econômica, né? Isso ocorreu, né, na chamada Revolução de Avis, aonde o rei, né, fez essa aliança com a burguesia. Então ele teve o apoio tanto da nobreza quanto da burguesia para se perpetuar no poder e fez com que houvesse essa centralização política e econômica, né? Porque esses investimentos eles só poderiam ser feitos através de um grande financiamento e apenas o Estado, né, poderia fazer esse financiamento, porque seriam investimentos que poderiam trazer grandes riquezas para o país, mas também investimentos de alto risco. Então, por exemplo, um capital particular, né, jamais iria querer investir num investimento que pudesse vir a dar lucro, talvez para os seus netos, né, se viesse ser vitorioso na empreitada, né? Então, que empresa particular faria isso, né?
Somente através então do Estado seria possível fazer esses investimentos. Então, Portugal ele teve o seu processo de centralização política mais precoce, né? Como eu havia falado, né? Houve essa formação do Estado-nação, né? De forma mais precoce. O que seria essa formação do Estado, o Estado Nacional? É exatamente isso, né? Essa centralização política, econômica, administrativa, burocrática, né? Também, em que haveria um grupo, né? De profissionais qualificados que pudessem ajudar o rei a organizar aquele Estado, né? Também seria necessário também que houvesse um exército armado, né, que pudesse estar ali garantindo a paz interna e externa a este território. E também que viesse ter um sistema de arrecadação a nível nacional, né? Só assim o rei poderia ter em suas mãos, né, uma condição econômica capaz de fazer grandes empreendimentos como este. E Portugal, ele tinha várias condições, né, que lhe eram favoráveis, né, que outros países naquela época não possuíam, né. Então essas condições vieram fazer com que Portugal pudesse ser pioneiro nas grandes navegações. E que condições que eram estas, né? Justamente a localização, ele possui uma localização, né, geográfica privilegiada ali com o Atlântico, né? Portugal, ele contava com uma burguesia bastante enriquecida. Também havia vários interesses, né, de todos os envolvidos, né? O rei, ele buscava o seu fortalecimento monárquico. A nobreza buscava por mais terras, né? E a Igreja Católica, ela era uma grande instituição na época, né? E tinha uma forte influência na política, né? Então ela buscava expandir a sua fé a todos os demais povos por eles colonizados, né? Lembrando que naquele período a Igreja Católica também tinha passado pela Reforma Protestante, né? E tinha perdido grande número de fiéis. Então, até mesmo para que fosse uma contra-reforma, né? Então, através das missões jesuíticas, eles iriam levar a expansão do catolicismo para os demais povos conquistados, né? Antes que as novas religiões poderiam fazê-lo, né? Então, Portugal, ele foi privilegiado, né? Ele foi o primeiro país a conseguir fazer essas grandes viagens e foi muito vitorioso, né, neste projeto, né? Ele pôde expandir, né, os seus limites, né, e formar colônias em várias partes do mundo, né, como na América do Sul, na Ásia e na África, e se tornar uma grande potência naquela época. O segundo país que entrou nesse processo, né, da expansão marítima foi a Espanha. Ele houve um pouco de atraso justamente porque eles demoraram também a acontecer aquele processo de centralização política e econômica. E eles só vieram, né, a acontecer essa centralização em 1469, né, com o casamento de Isabel de Castela com Fernando de Aragão. Foi só aí, né, que eles puderam expulsar os muçulmanos de suas terras
E em 1492, Espanha pôde financiar, né, uma expedição realizada por Cristóvão Colombo, né? Cristóvão Colombo, ele desejou, né, chegar ao Oriente navegando pelo Ocidente, né? Então, ele fez uma importante descoberta, né, que era descobrir terras a oeste do Atlântico. Feito isto, após essa descoberta, Espanha estaria inserida no processo das grandes navegações. Só que isso não agradou muito, né, ao rei de Portugal. E logo começariam as rivalidades entre esses dois países europeus. Então, Espanha precisou buscar a ajuda do Papa, né, para fazer um acordo, né, entre eles, né, para evitar-se assim um conflito maior. Então, foi feito um acordo entre Portugal e Espanha, né, mediado pelo Papa, e seria colocada uma linha imaginária a 100 léguas da ilha de Açores. E as terras que ficassem a oeste seriam colonizadas pela Espanha. E as terras a leste seriam colonizadas por Portugal. Foi aí que ficou estipulado já, né, que as terras que hoje compreendem o Brasil seriam colonizadas por Portugal. Nesse primeiro tratado, Portugal, ele procurou, né, manter o monopólio ali das suas colonizações na costa africana. E Espanha procurou legitimar a sua colonização ali nas terras mais oeste, né, do Atlântico. Mas um ano mais tarde, quando o Papa pediu que fosse assinado esse tratado, o rei de Portugal, ele não concordou. O rei de Portugal exigiu, na verdade, né, a revisão desse tratado. Então, a Espanha, para evitar retaliações, né, até mesmo armadas, ele resolveu aceitar refazer aquele contrato, aquele acordo, né? Então, novo acordo foi feito, mediado novamente pelo Papa. E ali seria traçada uma nova linha imaginária, né, a 370 léguas da ilha de Cabo Verde. Então, ficaria estipulado, né, que as terras a oeste seriam colonizadas pela Espanha, as terras a leste seriam colonizadas por Portugal. E ali ficou um acordo, né, que ficou bom para ambas as partes, né? O mundo seria dividido em duas partes entre esses dois povos europeus. Mas isto mais tarde viria a ser, né, esse tratado viria a ser contestado pelos demais países europeus, né, que tiveram seu processo, né, mais tardio, né, a sua entrada nas grandes viagens marítimas. Então, por exemplo, a Inglaterra, a França e a Holanda, né, elas tiveram seu processo, sua entrada mais tardia no processo da expansão marítima, justamente porque eles tiveram seu processo, né, de centralização política e econômica um pouco mais tardio, né? A Inglaterra e a França, esses povos estiveram envolvidos em vários conflitos, né? Inglaterra e França, eles participaram da Guerra dos 100 Anos, né? E Inglaterra, após a Guerra dos 100 Anos, ainda se viu numa Guerra Fria. E a França passava por diversos conflitos internos. Somente mais tarde, após esses conflitos, né, é que Inglaterra, o reinado da rainha Elizabeth, né, e
a França, no reinado de Francisco I, eles iriam então estar inseridos, né, nesse processo das grandes navegações. A Holanda ainda foi um processo ainda mais tardio, né, porque a Holanda, ela era um feudo da Espanha. Então, apenas após o seu processo de independência, né, política e econômica, que eles puderam, né, passar por essa centralização política e conseguir inserir-se, então, no processo das grandes navegações. E, a princípio, né, o objetivo das grandes navegações, né, o objetivo de Portugal era alcançar o Oriente, né, alcançar as Índias, né, mas nós sabemos que esse processo não foi um processo rápido, foi um processo muito lento e muito gradual, né, então, Portugal teve várias conquistas, né, mas foi algo paulatino, as conquistas foram pouco a pouco, né? Então, a primeira conquista de Portugal foi em 1415, né? Onde eles tiveram a tomada da ilha de Ceuta, né? E se transformou num importante entreposto comercial ali no norte da África. Em 1418, né? Eles chegaram à Ilha da Madeira. Em 1427, eles chegaram na ilha dos Açores, né? Em 1434, né? Eles fizeram uma importante travessia, né? Que foi ali no Cabo do Bojador. Em 1488, né? É que eles puderam atravessar o Cabo da Boa Esperança, né? Que era chamado Cabo das Tormentas, né, um local perigosíssimo, que após essa travessia, né, o rei de Portugal veio denominado de Cabo da Boa Esperança, né, e em 1499 foi que Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, né, ali em Calicut, e em 1500 Pedro Álvares Cabral chegaria então ao Brasil. A expansão marítima teve várias consequências, né? Então, houve uma visão, uma ampliação muito grande, né, do pensamento do homem europeu. E foi possível até mesmo, né, ter um conhecimento maior da geografia da Terra, que até então acreditava-se que a Terra era plana, né? E a partir de então, com a viagem de Colombo, né? Aí ficou comprovado a esfericidade da Terra, né? Então, houve várias conquistas, né? Por exemplo, Portugal, houve um fortalecimento, né? Da monarquia, né? Começava-se aí então um absolutismo monárquico na Europa, né? A Europa passou a ser, né, uma potência, né, mundial ali no século XV, no século XVI, né, e também houve um fortalecimento tão grande do comércio que fez com que propiciou ao mercantilismo, né, condições favoráveis para fazer uma transição entre o feudalismo para o capitalismo. E também houve, né, ali na África, né, mais tarde, o tráfico negreiro, houve um genocídio muito grande, né, dos indígenas, que eram povos mais, que tinham uma imunidade um pouco mais baixa, então houve um verdadeiro genocídio desses povos. E possibilitou, né, uma verdadeira revolução comercial, que a partir de então pôde haver um comércio a nível, né, mundial, ou seja, a Ásia, a África, a Europa e a América, né, possibilitou um comércio a nível mundial. Então, assim, foram várias
várias consequências, né, que houveram, e até mesmo a Igreja Católica, né, ela conseguiu a sua expansão, né, conseguiu levar o catolicismo a várias partes, né, do mundo, né. Então houve assim um desenvolvimento muito grande do catolicismo, né.